Eclesiastes capítulo 5. O temor de Deus, amor reverente. Cuida dos teus passos e ser reverente quando adentrares o santuário, a casa de Deus. Aproximar-se para ouvir vale muito mais que os vários sacrifícios oferecidos pelos tolos, ainda que não percebam o mal que estão fazendo. Não permita que a tua boca fale precipitadamente, nem que seu coração o impulsione a fazer promessas diante de Deus. Afinal, Deus está nos céus e tu apenas vives sobre a terra. Portanto, que tuas palavras sejam poucas e corretas. Das muitas ocupações surgem sonhos, do muito falar nasce a conversa inútil e perversa. Quando fizeres algum voto ou promessa, cumpre-o sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois, com a tua palavra. Portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Não permita, pois, que a tua boca te conduza ao pecado. E não digas ao sacerdote, ao mensageiro de Deus: cometi um engano, o que prometi em meu voto não foi bem o que eu queria dizer. Ora, por que irritar a Deus com o que dizes e levá-lo a destruir tudo quanto construísse mediante teu trabalho? Muitos sonhos e sonhos absurdos acabam provocando conversas insensatas. Tu, porém, conserva o temor, o teu amor reverente a Deus. Tornar-se rico não dá sentido à vida. Se em uma província vês um pobre oprimido e as leis e a justiça violadas, não fique perplexo. Quem está no alto tem sempre outro mais alto que o vigia, e sobre ambos há outros ainda mais altos. O proveito da terra a todos pertence, até o mesmo rei se serve da agricultura, e por ela e seus trabalhadores deve zelar. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, quem ama as riquezas nunca se sentirá em paz e feliz com seus rendimentos. Certamente isso também é ilusão, vaidade. Onde aumenta os bens, aumenta o número daqueles que os devoram. Que vantagem traz os bens ao seu proprietário, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? Coma muito ou coma pouco, o sono do trabalhador é gostoso, mas o rico farto nem ao menos consegue adormecer em paz. Há um mal terrível que observei debaixo do sol, riquezas que o dono avarento acumula para sua própria desgraça. Basta um mau negócio e tudo poderá se perder. Se tiver um filho, este ficará de mãos vazias. O ser humano sai nu do ventre de sua mãe, assim como vem ao mundo, assim parte deste. De todo o trabalho em que se extenuou, nada poderá levar consigo. Mas há ainda outro mal doloroso: concluir ao final da vida que simplesmente correu atrás do vento. Do mesmo modo como veio, assim vai. Consome todos os teus dias perambulando nas trevas, sofrendo grandes desapontamentos, doenças e amarguras, e na experiência da vida descobre que o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o trabalho realizado debaixo do sol, durante os poucos anos que Deus lhe concede, porquanto esta é a sua porção e recompensa. Todo homem a quem Deus concede riquezas e recursos que o tornam capaz de sustentar-se, de receber a sua porção e desfrutar das recompensas do seu trabalho, isso é presente de Deus. Essa pessoa não ficará refletindo sobre os dias que se passaram, pois Deus o mantém ocupado, desfrutando as alegrias do seu coração. Eclesiastes capítulo 6. A vida passa como uma sombra. Constatei ainda um outro mal debaixo do sol que se abate sobre todo ser humano. Deus concede riquezas, bens e honra a um homem, nada lhes falta de tudo o que poderia imaginar. Contudo, o próprio Deus não lhe permite desfrutar de todos esses recursos, mas outra pessoa vinda de outro lugar é quem irá aproveitar dos seus haveres. Ora, isso não faz sentido, é pura ilusão e sofrimento cruel. Um homem pode ser pai de 100 filhos e viver muitos anos, contudo, se não aproveitar os bons momentos da vida, afirmo que uma criança que
que nasce morta nem mesmo recebe um enterro decente é mais feliz do que ele. A criança nasce em vão e parte para o mundo da escuridão, e as trevas cuidam de sepultar seu nome. Embora ela não tenha visto a luz do dia, nem tomado conhecimento de nada, ela, ao menos, encontrará mais paz e descanso do que o tal homem. Mesmo que alguém vivesse 2000 vezes, não conheceria plenamente a felicidade. Afinal, não estamos todos seguindo para o mesmo fim? Todo trabalho humano é realizado para satisfazer a sua boca, entretanto, o seu apetite jamais encontra satisfação. E que vantagem tem o sábio em relação ao insensato? Que vantagem tem o pobre em saber como enfrentar a vida? Mais vale contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com desejos irrealizáveis. Afinal, não é isso também total insensatez como correr atrás do vento? Ora, tudo que existe já recebeu um nome e já é do conhecimento de todos o que o ser humano é. Não se pode brigar com algo mais forte. Quanto mais se abre a boca, mais tolices e frustrações experimentamos. O muito falar é inútil. Sendo assim, quem sabe o que é bom e proveitoso para o ser humano nesta existência, nos poucos dias de sua vida de ilusão que passa como uma sombra? Quem poderá lhe contar o que acontecerá debaixo do sol depois que ele se for com a morte? Eclesiastes capítulo 7. A felicidade habita na sabedoria. Mais vale o bom nome do que o melhor dos perfumes. E o dia da morte é mais proveitoso do que o dia do nascimento. Mais vale ir a uma casa de luto do que ir a uma casa em festa, porquanto este é o fim de todo ser humano, e deste modo os vivos terão uma grande oportunidade para refletir. Mais vale um momento de tristeza do que dias de riso, porque é o rosto circunspecto que produzirá um coração compreensivo. Portanto, o coração dos sábios está na casa onde há luto, mas o coração dos insensatos nos banquetes e em lugares de muito riso. Mais vale escutar a repreensão de um sábio do que as adulações dos tolos, pois tal como o estalo de espinho ao fogo debaixo da panela, assim é o riso dos insensatos, e isso também é vaidade e não faz sentido. A opressão tem o poder de enlouquecer até o sábio, e um suborno pode apodrecer o coração. A conclusão dos assuntos é melhor que o seu início, e a paciência vale sempre mais do que a arrogância. Não permitas que a irritação tome conta do seu espírito rapidamente, pois a ira habita no coração dos insensatos. Não murmureis, porque os dias do passado foram tão melhores do que os dias de hoje, porquanto não é inteligente levantar esse tipo de questionamento. A sabedoria é algo tão bom quanto uma valiosa herança, e é uma bênção para todos quanto vivem debaixo do sol, pois o abrigo da sabedoria, como o das muitas riquezas, todavia a vantagem do saber é esta: a sabedoria tem o poder de preservar a vida de quem a possui. Observa toda a obra de Deus, quem poderá endireitar o que ele curvou? Em tempos de paz e alegria, ser feliz e aproveita-os bem. Quando os maus dias chegarem, reflete: Deus fez tanto um quanto o outro, a fim de que o ser humano não tenha o poder de desvendar o seu futuro. Nesta vida vazia e sem sentido eu já vi de tudo: um justo que morreu jovem por causa da verdade, e um ímpio que desfrutou de vida longa, apesar da sua malignidade. Não sejais absolutamente justo e nem exageradamente sábio, afinal, por que deveria destruir a ti mesmo e morrer tão cedo? Entretanto, não sejais mau demais, nem insensato demais, porque apressarias o dia da tua morte. É bom e saudável que agarres um conceito sem soltar o outro, pois aquele que ama a Deus saberá encontrar o melhor de ambos. A prática da sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma fortaleza guardada por 10 valentes. Contudo, não existe um homem tão justo sobre a face da terra que saiba fazer o bem sem jamais pecar.
Não deis muita atenção a todas as palavras que dizem sobre ti, assim não te decepcionarás ouvindo teu próprio servo te amaldiçoar, porquanto em teu coração sabes que também tu já falaste mal de teus companheiros muitas vezes. Todos esses conceitos analisei criteriosamente mediante a sabedoria e pensei, estou decidido a tornar-me sábio. Mas logo notei que a sabedoria está fora do meu alcance. A realidade e a verdade estão muito distantes, incompreensíveis e profundas, que ser humano terá a capacidade de descobri-las. Por esse motivo, em meu coração, dediquei-me a conhecer, a raciocinar e a pesquisar o saber e a razão de ser de tudo que há, para compreender a própria insensatez da malignidade e a loucura da impiedade. E descobri que a mulher que age como armadilha, cujo coração é uma total cilada e as mãos correntes ardilosas, é mais amarga que a morte. O homem que deseja agradar a Deus fugirá dela, mas o que tem prazer no pecado, esse lhe será presa fácil. Então declara Coelete, o mestre: eis o que descubro ao examinar tema por tema, a fim de chegar a uma correta conclusão. Sim, durante essa minha busca, ainda inconclusa, entre 1000 homens encontrei apenas um que considero justo. Todavia, entre as mulheres, não achei uma sequer. Sendo assim, eis a única conclusão a que cheguei. Deus criou o ser humano justo, mas esse se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões. Eclesiastes capítulo 8. Obedecer ao rei é ser prudente. Quem é como sábio? Quem sabe interpretar os acontecimentos? A sabedoria de uma pessoa muda o seu semblante. Carrancudo, faz sua face brilhar e pode alcançar o favor do rei. Este é o meu conselho. Obedece às ordens do rei, pois fizesse esse julgamento de lealdade na presença de Deus. Não te apresses em deixar a companhia do rei, nem te coloques em má situação apoiando uma causa errada, considerando que o rei faz o que bem lhe aprouver. Afinal, os desejos e a palavra do rei são soberanos e ninguém tem o direito de questionar: que estás fazendo, ó rei? Assim, quem sabe obedecer suas ordens não sofrerá punição alguma, porquanto o coração sábio compreenderá a melhor hora e a maneira certa de agir. Pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar-se. Considerando que ninguém conhece o futuro, quem poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém controla o vento, como não domina o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de evitar lutas e guerras. Nem mesmo a malignidade ou a riqueza deixam impune os seus adeptos. Tudo isso observei quando me dediquei a refletir sobre toda a atividade humana que se realiza debaixo do sol. Há épocas em que, se um homem se levanta para tiranizar seus semelhantes, para a infelicidade de todos, inclusive a sua própria, vi também pessoas perversas serem sepultadas em grande honra. Na volta do lugar santo percebi que eram elogiadas, e isso na mesma cidade onde haviam praticado mal. Ora, isso também não faz sentido, é um absurdo. Quando os crimes não recebem rapidamente os devidos julgamentos e punições, os corações dos demais filhos dos homens se enchem de disposição para fazer o mal. Uma pessoa pecadora e iníqua pode ter vida longa, ainda que cometa uma centena de crimes, mas aprendi com certeza que tudo vai melhorar para os que temem a Deus, para todos aqueles que amam reverentemente a Ele. Entretanto, para os malvados e insensatos nada irá bem, porquanto não respeitam a Deus. Os seus dias serão poucos e passarão como uma sombra. Mas há mais um absurdo sobre a face da terra: justos que são castigados como se fossem ímpios, e perversos que são tratados com a dignidade devida aos homens de bem. Porquanto aconselho que se desfrute o melhor que a vida pode proporcionar, porquanto debaixo do sol não existe nada mais feliz para o ser humano do que simplesmente comer, beber e alegrar-se. Essa é a felicidade que nos ajudará a superar os difíceis dias de trabalho durante todo o tempo de vida que Deus nos conceder debaixo do sol.
A obra de Deus é incompreensível. Quando apliquei minha mente a fim de conhecer a sabedoria e observar todo o trabalho humano que se realiza sobre a face da terra, especialmente daqueles que não se permitem descansar nem de dia nem de noite, cheguei à seguinte conclusão sobre tudo quanto Deus tem realizado na terra. Ninguém é capaz de compreender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para desvendar o sentido dos acontecimentos, não foi dado ao ser humano o poder de entender todas as ações de Deus. O sábio pode até asseverar que compreende, entretanto, na realidade jamais conseguirá explicá-las.